24, versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua casa. Na tua casa sempre há abundância de alegria e nós queremos sempre se alegrar na tua presença. A tua presença traz alegria, traz edificação, a tua presença faz a diferença nas nossas vidas, Pai. Te louvamos por cada um que veio nesta reunião para ouvir a tua palavra e que todos possam sair daqui edificados e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentados. Meus queridos, baseado nesse versículo em Filipenses 4:4, que nós lemos, aonde diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero vos falar nesta noite sobre onde encontrar a verdadeira alegria. Sabemos, irmãos, de maneira contundente, que a verdadeira alegria jamais será encontrada numa festa carnavalesca. Festa essa que o Brasil está vivendo nesses dias, essa festa que é motivada por prazeres carnais, cheio de orgias, e a bem da verdade é uma verdadeira festa da carne. Carnaval, o próprio nome já diz tudo, festa da carne, agrado total das coisas carnais. Mas todos precisam compreender que a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, a satisfação total, nós só poderemos encontrar em Deus, que é a fonte da verdadeira felicidade. Não é 4 dias de festa carnavalesca que vai trazer a verdadeira alegria. Essa alegria é muito frágil, é baseada apenas em 4 dias, mas a alegria que o Senhor proporciona ao nosso coração não é de 4 dias, nem de 4 semanas, nem de 4 meses ou 4 anos, mas é para toda a vida, para toda a eternidade, porque a alegria que vem do Senhor é uma alegria que é para todos sempre. Meus irmãos, nós sabemos que nessa data o Brasil para, e o carnaval no Brasil se torna um dos carnavais mais famosos em todo o mundo, e o mundo inteiro, embora há carnaval em quase todo o mundo, mas todos os olhares do mundo inteiro voltam-se para o Brasil. O Brasil é famoso pelo seu carnaval. O carnaval aqui no Brasil e também em algumas cidades que se destacam mais do que a outra, a bem da verdade, em algumas cidades o carnaval é uma verdadeira loucura. Carnaval, irmãos, é uma palavra que vem do latim, festa da carne, e há muita questionamento da onde surgiu o carnaval, quem foram os primeiros, mas nós sabemos que as primeiras festas carnavalescas foram comemorado no Egito, que era uma deusa pagã, um deus pagão, e desses deuses pagãos veio vindo festas e veio se entronizando em diversos países, e lá por 1820 e pouco se introduziu também no Brasil. E nós vemos que antes no Brasil começou no Rio de Janeiro, que era uma festa mais de salão de baile, mais de salão, no salão carnavalesco, mas depois se incorporou com algum sincretismo também africano, e se tornou essa festa que é uma loucura no Brasil. Carnaval é uma palavra que com o tempo se tornou sinônimo de libertinagem, de folia, de sexo, de prostituição, de nudismo e muito mais, porque tudo isso está envolvido no carnaval. É evidente
que o carnaval nunca teve a aprovação de Deus e nunca vai ter a aprovação da igreja que prima pela palavra de Deus, pois é uma festa essencialmente pagã, é uma festa carnal, é uma festa idólatra. Alguém diz: mas pastor, nós ouvimos falar que já existe bloco evangélico. Pode até ter blocos evangélicos, mas Deus não está ali, porque evangélico até pode todo mundo ter nome de evangélico, mas Deus não reparte a sua honra, a sua glória com outro. Um crente lavado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, não está nessas rodas, ou nesse salão carnavalesco, ou nesses lugares aonde se dão toda a vazão para a festividade da carne, porque a Bíblia diz que a carne é contra o Espírito, e o crente, ele tem o Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito de Deus guerreia, é uma batalha contra a carne. Irmãos, o carnaval, queira ou não queira concordar, mas impera a imoralidade, impera a nudez, impera a bebedeira, impera as orgias, as prostituição, as impurezas, e até patrocinado a prostituição pelo governo, porque eles estão aí dando a camisinha de graça. O pessoal pode fazer sexo desde que usa a camisinha, e assim nós vemos toda essa libertinagem. Irmãos, a bem da verdade, que os estragos desse 4 dias carnavalesco e muitas vidas se tornam irreparáveis. O que acontece em muitas famílias, o que acontece em muitos casais, o que acontece com a juventude, muitas vezes são problemas, são estragos irreparáveis, não tem como mais reparar. Passando o carnaval, vem a realidade das cinzas, pois a vida moral, financeira, espiritual de muitas pessoas viram cinzas. Essa é uma grande realidade. A vida de muitas pessoas, chega quarta-feira, não é só o dia, quarta-feira de cinzas, como é falado e comemorado, a vida das pessoas vira cinza, porque o que era de bom foi queimado, o que era de bom foi estourado, o que era de bom pegou fogo. Uma vez por ano, irmãos, infelizmente eu não sei porquê, mas uma vez por ano, os homens sem Cristo experimentam a curiosa necessidade de abolir a sua própria personalidade para assumir outras, ou para praticar as mais extravagantes atividades carnais. E muitos se sentem a necessidade de, atrás alguns de uma máscara, imitar uma outra pessoa, ou outros já sem máscara, sem nada, mas uma vez por ano mudam de identidade, e fazem coisas que nem eles acreditam que fizeram, porque é sobre efeito de bebida, é sobre efeito de drogas, é sobre efeito de libertinagem mesmo. Essas extravagâncias carnais, que o mundo aí fora chama de liberdade, na realidade não é liberdade, são libertinagem o que se pratica aí. Muitas vezes essa festa carnavalesca traz consequências maléficas, não para um dia, mas para o ano, ou até quem sabe para toda uma vida, porque muitas pessoas, ao praticarem algumas coisas, estão estragando toda uma vida. Irmãos, carnaval, que a igreja tem a ver com carnaval? Nada, mas a igreja, ela também tem tudo a ver, porque ela precisa clamar, interceder, orar, buscar a Deus pela salvação daquelas pessoas, porque quem sabe no ontem você estava lá, mas hoje você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, hoje você se tornou nova criatura. Então a igreja precisa sim clamar pela salvação dessas pessoas. Nós não queremos que ninguém morra, que ninguém se perca, que ninguém venha passar por momentos complicados na sua vida por causa do carnaval, mas
a igreja tem que estar intercedendo pela salvação dessas pessoas. Irmãos, eu disse o ano passado, também no domingo de carnaval, e repito hoje, quando fala de carnaval, eu lembro do rei Beltesazar. Não tem como eu não lembrar, porque o carnaval eles fazem uma mistura, né? Alguns dizem, pastor, mas carnaval é algo cultural, é algo folclórico. Até tem algumas coisas culturais, até tem algumas coisas folclóricas, mas o que acontece na libertinagem não tem nada de cultural, não tem nada de folclórico, a não ser que a prostituição e tudo que está aí virou cultura, virou algo folclórico. Mas quando se fala de carnaval, eu lembro do rei Beltesazar, porque no livro de Daniel, no capítulo 5, a Bíblia nos relata de um rei chamado Beltesazar, que ele promoveu uma verdadeira festa de carnaval. Naquela festa tinha bebidas, tinha mulheres e tinha prática de toda a orgia. E no meio do auge da festa, o rei já todo embriagado, não se conteve com toda a embriaguez, e na embriaguez ele fez uma insensatez terrível. No meio da embriaguez, aquele rei, não contente com toda aquela festa mundana que ele resolveu trazer e fazer com os seus convidados, ele resolve trazer os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que seu avô havia trazido para a Babilônia. Seu avô eles haviam invadido Jerusalém, e quando invadiram Jerusalém, eles pegaram os vasos sagrados que foi consagrado para os cultos no tabernáculo ou no templo, e aqueles vasos sagrados que foram feitos para o sacerdote oferecer os sacrifícios e tudo mais ali no templo, aqueles vasos foram saqueados quando a Babilônia, o exército babilônico invadiu Jerusalém. Eles foram lá e pegaram esses vasos e trouxeram para a Babilônia. E agora Beltesazar, ele sabia que aqueles vasos sagrados estavam lá em algum determinado lugar, guardado, porque aquilo ali havia sido consagrado a Deus. Mas Beltesazar, sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma responsabilidade espiritual, sem responsabilidade nenhuma, ele pediu para que aqueles vasos fossem introduzidos naquele salão carnavalesco, e ali todos, trazendo aqueles vasos, todos começaram a se embriagar mais ainda, bebendo naqueles vasos sagrados que outra hora estavam lá no templo e eram oferecidos lá no templo as coisas santas, e agora estavam aqueles vasos que foram consagrados ao Senhor, estavam no salão carnavalesco. E Beltesazar, irmãos, com essa atitude, ele estava como que agitando o seu punho, como que no rosto de Deus, dizendo que não acreditava em Deus. Mas na mesma hora que ele estava naquela insensatez, que ele estava fazendo aquele sacrilégio, quebrando aquilo, que ele estava realmente fazendo algo terrível, impensado, insensato, na mesma hora que ele bebia e todos os convidados naqueles vasos sagrados e se embriagavam e faziam tudo que é tipo de orgia, uma mão começou a escrever na parede Mene, Mene, Tekel, Ufarzim, que quer dizer pesado fosse na balança e achado em falta. Naquela mesma noite, enquanto eles estavam se embriagando, se prostituindo e estavam realmente quebrando toda a sacralidade daqueles vasos, eles estavam banalizando tudo aquilo que era de Deus. Quando eles estavam fazendo isso, o exército opositor invadiu a cidade, e enquanto eles estavam lá no salão, ainda se embriagando, aquilo que
aquilo que o profeta Daniel falou, porque quando eles viram aquela mão escrevendo, a Bíblia diz que o rei começou a tremer, os seus joelhos batiam no outro, o silêncio foi um silêncio mortal em todo aquele salão carnavalesco. Todos ficaram apavorados, atônitos, sem saber o que fazer. E o rei, sem saber o que fazer, chamou os seus adivinhos, chamou os seus sábios para decifrar o que estava escrito. Ninguém pôde decifrar, mas teve alguém que disse, a mãe do rei disse: olha, tem no teu reino alguém que poderá decifrar isso. E chamaram esse alguém, e lá entrou o profeta Daniel, que não tinha nada a ver com aquela festa, não tinha a ver nada com aquela com toda aquela orgia que estava se fazendo ali. Daniel, o santo profeta de Deus, ele entra naquela festa. O povo estava mudo. Daniel olha para aquela escrita, e embora a mensagem era forte, mas o coração de Daniel se alegra, porque ele conhecia aquela letra, ele conhecia aquela palavra, era escrita de Deus, aleluia. E Daniel tinha intimidade com Deus, e Daniel disse: sim, o que está escrito ali é complicado. O rei disse: não, eu quero que tu fales, eu te dou algo tremendo. Se você me dizer o que está escrito ali, você passa a ser o segundo aqui no meu reino. Daniel disse: eu não preciso disso, não quero isso, mas o que está escrito ali foi o meu Deus, foi o meu Deus. E só que o que está escrito ali pesado foste na balança, e foste achado em falta, e dividido foi o teu reino. Naquela mesma noite, veio o exército inimigo, entrou na cidade, entrou no salão carnavalesco, matou o rei, e aquele reino foi dividido e passou a ser de um outro povo, dos medos e dos persas. E assim, irmãos, eu vejo que quando uma pessoa procede sem temor a Deus e fica brincando com as coisas sagradas, a destruição é algo certo. E é o que nós vemos hoje, irmão, nas quadras carnavalescas e até algumas escolas de samba quase todo ano, e colocam ali nos seus nas suas agremiações, seu desfile, alguma coisa até sobre Bíblia, sobre não sei o que, misturando. Eles querem fazer uma mistura. Irmãos, nós vemos que de súbito todos naquele salão carnavalesco ficaram pálidos, em silêncio, e ficaram atônitos com o que Daniel falou que iria acontecer. E essa festa terminou em morte, essa festa terminou em destruição, essa festa terminou na miséria. Meus irmãos, nós estamos em plena festa de carnaval. A igreja, como eu disse, não participa disso, embora muitas vezes tem alguns com nome de crentes que até estão lá, mas o crente que tem o Espírito de Deus na sua vida não está lá, não tem nada a ver. Ele está orando para Deus salvar e libertar essas pessoas. Irmãos, depois do carnaval vem as cinzas, não tem como não vir as cinzas, né? Cinza é o nome que é dado ao que resta de um combustão, fogo ou incêndio que, com seu efeito devastador, reduz tudo a nada, tudo vira cinza. E nós vemos que cinza, então, também é esse apelido do dia seguinte ao carnaval, que, apesar de ter sentido religioso, traz na verdade o estado de milhões de pessoas que depositaram suas esperanças nas folias carnavalescas, mas acordam, ou vão acordar, se vão acordar, porque alguns já amanhecem na quarta-feira de cinza, lá na rua ainda, né? Mas quando se dão em si, estão na quarta-feira de cinza e olham para todo lado e vejam e percebem que a sua vida
virou cinzas. Irmãos, quantas pessoas que depois do carnaval estão sem saber como reconstruir o que foi devastado pelos exageros das folias carnavalescas, porque nas folias carnavalescas muitos perdem a moral, outros perdem o casamento, alguns perdem a saúde, outros perdem o dinheiro, sem falar do estrago espiritual, que essas pessoas não têm noção do espiritual, porque eles estão fazendo uma festa pagã, comemorando uma festa cheia de orgia idólatra, e Deus não coaduna com essa festa em hipótese alguma. Não tem como Deus estar presente nessas festas carnavalescas. Nós vemos que todo excesso e pecado são feitos conscientemente, ou tem aqueles que defendem que muitos pecam de maneira inconsciente. Conscientemente ou não, todos percebem que na quarta-feira chamada cinzas, precisam pedir clemência, precisam chegar a uma igreja e ali pedir perdão e absolvição dos exageros cometidos na festa carnavalesca. E chega na quarta-feira de cinza, muitos vão principalmente à igreja católica, e ali por costume o padre coloca um pouco de cinza na testa. Antes era mais forte esse costume, hoje não é tão forte, mas se coloca um pouco de cinza na testa, como que um pouco de cinza vai perdoar pecados. Cinza não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é o sangue precioso de Jesus Cristo. Cinza, o que eles colocam na testa é sinal do que a vida deles ficou. A vida ficou uma cinza. As pessoas que pensam que todos os exageros carnais serão apagados com um pouco de cinza na testa, ou com a participação de ir à igreja para fazer uma penitência, acho que isso, irmãos, vai apagar os atos carnais, as orgias praticadas nos dias carnavalescos. Sabemos que nada disso tem poder para apagar as orgias cometidas nos dias de carnaval. O verdadeiro cristão sabe, por experiência própria, e eu creio que você, por experiência própria ou por convicções bíblicas, sabe que esta festa vai de encontro aos princípios claros da palavra de Deus. Não tem como um crente achar que pode coadunar, que pode ter um jeitinho de estar participando dessa festa e também na igreja. Não tem como, irmãos, porque o carnaval é uma figura na vida do homem sem Deus. Carnaval é para quem não tem Deus. Quem tem Deus não precisa de carnaval. Quem tem Deus não precisa dessa alegria fictícia, uma alegria passageira, uma alegria que é monitorada ou mantida ou pela bebida, pelas drogas, por mulheres, pela prostituição. Irmãos, as pessoas fazem um ano todo preparativos, muita cor, luz, entusiasmo, para terminar na quarta-feira de cinzas, observando que tudo realmente virou cinzas. Irmãos, quantas pessoas que chegam na quarta-feira de cinza, e para a maioria das pessoas, elas olham e é o retorno para a tristeza, é o retorno para uma vida sem paz, é o retorno para uma vida sem dinheiro, é um retorno para uma vida sem amor, é um retorno para a miséria material, espiritual, que domina a grande parte do povo. E a grande parte do povo brasileiro, no meio da dor, da tristeza, eles tentam afogar isso com festa carnavalesca. Mas termina os 4 dias, a tristeza continua. Termina os 4 dias, o problema ali está.
termina os 4 dias, a vida continua oca, vazia, sem nada, e só Deus para preencher esse vazio no coração do homem, no coração da mulher, no coração da humanidade, porque o carnaval continua, o carnaval da vida. Irmãos, não tem como as pessoas fugirem do carnaval da vida, porque a vida ela se torna um carnaval, porque o carnaval da carne passa, mas o carnaval da vida continua. Um dia eu ouvi isso no rádio, que alguém terminando o carnaval, o locutor disse: terminou o carnaval, mas continua o carnaval da vida. E é uma verdade, porque no cotidiano da vida há quem fica a rir, e há aqueles que ficam a chorar, há aqueles que nem riem e nem choram, e há aqueles que vivem na angústia, e na angústia tentam sufocar a sua vida. Muitos estão a rir, mas quase sempre para apagar os desenganos, as tristezas, as decepções, as frustrações que a vida lhe oferece a cada instante. Quantas pessoas que estão nesses dias de carnaval rindo, mas mais para afogar as mágoas, as amarguras, as tristezas, as frustrações de uma vida que vai de mal a pior. Quantos que estão rindo nesses dias, mas para afogar um casamento que faliu, os filhos que se perderam, o emprego que se foi, e se jogam nas bebidas e nas orgias. Há os que choram no espontâneo desabafo de revolta pelas tristezas, pelas misérias de cada dia, porque realmente sabemos que vivemos um dia, numa época, num tempo, e o mundo aqui traz realmente, tem seus momentos de tristeza, traz momentos de dor, mas quem tem Jesus, mesmo se passar por momentos complicados na vida, ele tem razão para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para bendizer a Deus. Há os que não riem, há também aqueles que não choram, pois o sofrimento da vida lhe endureceram o coração e tiraram a sensibilidade, tiraram a percepção de sentir alegria ou de chorar. Há aquelas pessoas que estão sem chorar e sem rir, mas estão amarguradas, estão frustradas, estão como que corroídas por dentro. Mas eu quero dizer que Jesus é a solução para todos os casos. No carnaval da vida existem muitos risos em mar de lágrimas e muitas tristezas em baladas de alegria. Muitas pessoas estão nas baladas de alegria, mas estão por dentro corroídas, estão tristes, estão sufocadas, estão amarguradas, estão sem saber o que fazer, e na caminhada sem saber o que fazer, então vão para as baladas para dizer que querem transparecer um pouco, tirar um pouco daquela tristeza. Mas baladas carnavalescas não tira tristeza de coração de ninguém. Quem tira a tristeza do coração é Jesus, que é o Salvador, que é o Senhor, que é a paz, que é a verdadeira alegria. Normalmente no carnaval as pessoas usam máscaras carnavalescas para disfarçar o sofrimento que está por detrás daquela pessoa. Por detrás daquela máscara existe uma pessoa que está aflita, está angustiada, não sabe o que fazer, está ali 4 dias pulando carnaval, mas chega na quarta-feira e está preocupado, porque a vida continua, e continua para essas pessoas mais tristes. Vivemos em um mundo que, com as máscaras carnavalescas, revela a cada passo os dramas íntimos, revelam as lutas pungentes, revelam aquilo que atormenta e desesperam as pessoas. Quantas pessoas estão desesperadas, angustiadas por dentro, que as máscaras não consegue resolver o problema, porque por detrás continua a tristeza infiltrada naquela alma. Digam o que quiserem, irmãos, fale o que falarem dos crentes, digam o que quiserem de nós, mas o verdadeiro crente,
O verdadeiro cristão sabe por experiência própria que apenas em Jesus Cristo existe paz, existe alegria, existe esperança, existe a verdadeira felicidade. Por isso o Senhor diz: alegrai-vos sempre. Outra vez digo: alegrai-vos. Porque a nossa alegria não vem de uma quadra carnavalesca, não vem de uma escola carnavalesca, a nossa alegria não vem de 4 dias de carnaval, a nossa alegria vem do Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus, Jesus, Jesus é a nossa alegria. A vida sem Cristo, irmãos, é um verdadeiro carnaval de engano. A vida sem Cristo é um verdadeiro carnaval de miséria. A vida sem Cristo é um verdadeiro carnaval de ilusão. A vida sem Cristo é um verdadeiro carnaval de trevas e de morte. Só existe um lugar seguro para as pessoas encontrar a verdadeira alegria e felicidade, é rendendo-se aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo você vai ter paz, aos pés de Cristo você vai ter alegria, aos pés de Cristo você não vai ficar isento de passar luta, mas você vai ter força para ultrapassar as lutas, ultrapassar os obstáculos, e a alegria do Senhor será a tua força para você andar de vitória em vitória. O caminho do verdadeiro crente tem que ser totalmente inverso, porque quando nos encontramos com Cristo, acontece a verdadeira conversão, acontece a verdadeira transformação. Então não tem, irmãos, como uma pessoa convertida, transformada pelo poder do Evangelho, dizer que vai estar lá no carnaval, que vai lá estar pulando nas festas carnavalescas. Cristo passa a ser o Senhor absoluto do crente, irmãos. E quando Cristo passa a ser o Senhor absoluto, não tem como, e Deus não aceita as misturas. Nós vemos que Beltzazar, naquela festa, naquele salão carnavalesco, ele misturou religião com orgia, com prostituição, com bebidas, com mulheres. Ele fez uma verdadeira orgia, ele fez uma verdadeira mistura. Deus não aceita isso, irmãos. Deus não aceita isso, porque quando nós passamos a ter Cristo na nossa vida, Cristo passa a ser o Senhor, e Ele não reparte a sua glória com outras pessoas. Ou você é 100% de Deus ou não. Com Cristo na vida, a alegria não se resume em 4 dias carnavalesco. Com Cristo na vida, a alegria é permanente, independente das circunstâncias. Independente, irmãos, se você está passando por uma prova, se você está enfermo, se você está doente, se você está desempregado, se você está passando por uma situação complicada na vida, independe disso, independe da circunstância, Jesus, Ele traz alegria aos corações. Irmãos, não existe cristianismo sem escolha. Ser cristão é saber fazer escolhas. E todos nós temos o Espírito Santo para nos convencer, para nos orientar, para nos ajudar, para que todos possam fazer as escolhas certas. Enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito Santo trabalha na tua vida, para que você sempre faça a escolha correta. O cristão verdadeiro não pode permitir que a luz que foi acesa dentro da sua vida viva nas trevas, ou se apague pelo fator de perder a força motriz que mantinha a luz acesa. Porque se você estiver numa quadra carnavalesca, essa luz vai se apagar. Não tem como manter a luz acesa. A luz só estará acesa se você está ligado na fonte, e a fonte é Deus, a fonte é Cristo, e a fonte que é Jesus não coaduna com o que se passa lá. O cristão foi chamado e escolhido para fazer a diferença, onde ele ande. Por isso ele tem que ser a luz do mundo, por isso ele tem que ser o sal da terra, dar o gosto. E neste mundo sem gosto, o crente ele precisa dar gosto, porque se ele se misturar
com o que acontece nas festas carnavalescas, o sabor, a essência do sal vai ser inutilizado e vai perder o sabor. As nossas escolhas de não se misturar com o carnaval se diz respeito com a vida que nós temos com Deus. Nós pertencemos a Deus, somos exclusivo de Deus. O crente é exclusivo de Deus. Deus não reparte a tua vida com o diabo. Deus não reparte a tua vida com o mundo. Você é de Deus. Em resumo de tudo, irmãos, carnaval é a festa da carne. A vida cristã é a festa do Espírito Santo. E qual festa você está vivendo? O mundo aí fora está vivendo a festa da carne, mas nós vivemos a festa do Espírito, porque nós temos Deus na nossa vida. Aleluia. O cristão vive uma vida espiritual com conduta regrada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, irmãos. Os não cristãos vivem uma vida oposta, vivem uma vida dominada pelos prazeres da carne e não consegue sair dessas amarras. Paulo diz de maneira enfática, Paulo diz de maneira clara no versículo que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria é o Senhor. É o Senhor que é a nossa alegria. Nele você pode se alegrar, irmãos. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Mas busque a Deus, que Ele vai alegrar o teu coração. A única alegria que pode invadir a tua vida, libertar você dos grilhões da infelicidade, é se essa alegria vem do Senhor. Não existe nenhuma escola de samba, não existe nenhuma escola carnavalesca, não existe nenhuma quadra carnavalesca, não existe nenhum salão de baile, não existe nenhum dia de carnaval que poderá dar alegria permanente ao seu coração. A única coisa que vai dar alegria permanente ao seu coração é Deus. Por isso Paulo disse: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa verdadeiramente feliz, você pode ser uma pessoa eternamente cheia de felicidade, se viveres com Jesus, sendo Jesus o seu referencial todo dia. O teu referencial tem que ser Jesus, porque dele vem alegria para o seu coração. Vivemos um tempo complicado, irmãos, onde a vida é desvalorizada. Nós vemos que a indecência toma proporção gigantesca, por todos os lados. As pessoas caminham em intensas trevas e na verdadeira ignorância espiritual. Mas você não é mais ignorante espiritual. A luz brilhou no seu coração, você foi iluminado da verdade. Irmãos, o carnaval é um sincretismo pagão com religião, com folclore, com coisas folclóricas, com outras coisas que a turma diz que é cultura, mas é uma mistura de sincretismo cheio de paganismo, que arrasta multidões em busca de soluções mágicas e imediatas para acabar com as suas angústias. Mas nós sabemos que as nossas angústias são acabadas aos pés de Cristo, aos pés de Cristo. Ah, irmãos, fale o que falar, busque o que buscar, alegria real e duradoura só poderemos encontrar em Jesus Cristo. Amém, irmãos? E você encontrou essa alegria. E por isso, irmãos, estar na igreja em plena festa carnavalesca é muito prazer, é bom demais, irmãos. Aqui você não tem preocupação com nada, porque aqui você está cheio de Jesus, cheio de Jesus. O teu espírito testifica com o Espírito de Deus, testifica com o Espírito Santo que nós somos do Senhor, somos do Senhor. Alegrai-vos do Senhor, diz Paulo. Outra vez digo, alegrai-vos. Se alegre no Senhor, irmãos. Ele tem alegria para a sua vida. Ficamos em pé nesse momento. Meus irmãos, mesmo no meio
de lutas e provas, mas a alegria do Senhor vem sobre sua vida. Eu não sei se todos que estão aqui têm a certeza da sua salvação. Eu não sei se todos que estão aqui têm certeza que vão para o céu. Mas uma coisa eu sei: você está no lugar onde a fonte de alegria é o seu coração. Você está no lugar de Deus para a tua vida. Eu pergunto se tem uma pessoa que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você ainda não decidiu, mas cristianismo, servir a Cristo, é fazer escolhas, e você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher Jesus na tua vida. Você precisa da verdadeira alegria, não de uma alegria passageira. Alegria passageira o carnaval até dá, quem sabe, para muitas pessoas, mas é passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor é para sempre. Quem está ao teu lado? Pergunte se essa pessoa já é crente. Se não é, convida essa pessoa e traga à frente. Convida, eu quero orar por essa pessoa. Aleluia. Olha quem está ao seu lado. Aleluia. Você quer vir para Jesus? Venha para Jesus. Aqui tem uma pessoa para Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Venha como você está. Venha da maneira que você se encontra. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Você que está longe da casa paterna, você já sentia a alegria da salvação, você tinha convicção de Deus na tua vida, mas aconteceu alguma coisa e hoje você está desanimado, desmotivado, você não tem mais a certeza que vai para o céu. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem mais alguém para Jesus? Jesus te chama. Jesus está olhando para você. Ele está dizendo: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Por que ficar na dúvida? Você quer paz, quer alegria? Entrega teu coração a Jesus. Tem mais alguém para Jesus? Nós queremos orar por você. Nós vamos orar por essa pessoa. Depois estaremos orando por outros assuntos. Pai querido, aqui está essa senhora. Escreva seu nome no livro da vida, dando paz, dando alegria a essa pessoa, transformando essa pessoa. Ó Deus, é a tua presença que traz transformações e traz mudanças. Deus, nesses dias que o Brasil para suas festas carnavalescas, aonde o Brasil todo é agitado por essas festas da carne, Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia da juventude, tenha misericórdia, Pai, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E nesses dias, sem dúvida, ele quer roubar, matar e destruir muitas vidas. Mas seja as astúcias infernais sejam repreendidas e frustradas. Deus, pessoas que hoje estão ali, quem sabe pulando o carnaval, que no amanhã possa estar na igreja te servindo, salvas, transformada pelo poder do Evangelho. E assim, ó Deus, muda essa pessoa, transformando, abençoando, e todos que aqui estão. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.